Cutuque o irmão que está do seu lado e diga: não se desvie. Não ache que é para quem não está aqui. É para você. Deus quer falar com você. Amém? Aleluias. Isso nós encontramos em Lucas capítulo 2, no verso 15 ao 20. Esse texto narra a história, esses 5 versículos vai narrar a história da notícia do nascimento de Jesus, chegando aos ouvidos, mas também aos corações daqueles pastores, homens humildes, homens simples, mas que se tornaram protagonistas de uma mensagem divina que transformou não apenas a vida deles, mas a humanidade. Aqui nós poderíamos fazer um adendo. Eles não apenas ouviram, mas os seus corações receberam. Que nessa noite você não apenas ouça, mas que o seu coração receba. Amém? Que nessa noite você não apenas ouça, mas o seu coração receba as boas novas do Natal, as boas notícias do Natal. Então estes homens simples, homens humildes, camponeses, cuidadores de ovelhas, veem as suas vidas transformadas. Eles são colocados no holofote, se tornam protagonistas de uma história, contadores da maior história que o mundo já viu, e transforma não apenas a sua vida, mas a vida de todos à sua volta. Olha a palavra de Deus, Lucas capítulo 2, verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Deixa eu te falar uma coisa: hoje o Senhor está dando a você a conhecer algo mais profundo do que simplesmente uma data. Nunca foi sobre uma data. Natal não é sobre uma data no calendário, mas é sobre uma pessoa que nasceu para viver e morrer por amor a você. E hoje Jesus está te dando a conhecer esta verdade, que transformou a vida de pastores e que pode transformar a sua vida também. Diante de um novo posicionamento, nós poderemos contar uma nova história. Uma história de alegria, de graça, de perdão, de renovação, de fé e de esperança. Então o Natal não é sobre uma data no calendário, mas é sobre uma pessoa que nasceu para viver e morrer por amor a você. Por amor a você. Diante de tal afirmação, qual é a sua reação? Diante de tal afirmação, qual é o que é gerado, qual sentimento é gerado no seu coração? O que você pensa primeiro? E como toca o seu coração essa notícia? O que te traz ao coração? Quando lemos o relato deste primeiro Natal lá em Belém, da Judéia, nós somos transportados para uma noite maravilhosa, uma das noites mais extraordinárias da história, a noite em que nasceu o Salvador, o Senhor, a noite em que Cristo, nosso Senhor, nasceu. Hoje, queridos, nós olhamos para a vida destes homens, humildes, como eles se comportaram, e como nós deveríamos nos comportar, como eu e você devemos nos comportar diante da notícia que recebemos. Nasceu em Belém o Salvador, o Senhor das nossas vidas. Aleluias, aleluias. Todas as vezes, irmãos, que abrimos o nosso coração para Jesus, Ele nasce em nossos corações, amém? Amém? Hoje, se você não endureceu o seu coração, mas abri-lo completamente para essa notícia maravilhosa, sabe, Jesus também nasce no seu coração. As boas novas do Natal, de Jesus, geram em nós, em primeiro lugar, uma reação missional em nossas emoções, em nossos corações, em nossas vidas. Saber que Jesus nasceu
nos leva, queridos, a uma reação missional, nos leva a uma ação, nos leva a fazer alguma coisa. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, Lucas 2, verso 15, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. A primeira atitude, diga, a primeira atitude, que eu faço, diante de uma notícia recebida, diz muito, sobre o que vai acontecer, dali em diante. A primeira atitude desses homens foi, vamos em direção a essa notícia, vamos para Belém. Diante de uma notícia, você tem fugido dela, você tem ido em direção a ela. Aqueles homens tão simples, tão humildes, eles quiseram ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido em Belém. Às vezes, irmãos, nós nos contentamos em ouvir o que as pessoas disseram, mas Jesus está te chamando para ver com seus próprios olhos o que Ele pode fazer na sua vida. Nós nos contentamos em apenas ouvir domingo após domingo relatos de alguém sobre aquilo que Cristo disse, mas Jesus está nos chamando para ver aquilo que Ele é capaz de fazer, quando eu acredito naquilo que falaram para mim. Então as boas novas do Natal geram em nós uma reação missional. Os pastores, ao ouvir o anúncio dos anjos, eles demonstraram prontidão admirável, eles saíram prontamente. O que falta nos nossos dias é prontidão, sim ou não? Irmãos, para compartilhar a fofoca, nós compartilhamos igual rastilho de pólvora, sim ou não? Mas a gente precisa da mesma prontidão para compartilhar verdades que libertam, que transformam e que mudam realidades. E esses homens foram atrás da verdade. Repita comigo, eles foram atrás da verdade. Não se contente com o que os outros dizem, vá você atrás da verdade. A verdade é uma pessoa, nasceu na manjedoura, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Amém? Você crê nisso? Aleluias. Eles não hesitaram, mas prontamente disseram, vamos a Belém. Nós aprendemos, irmãos, então, somente nesta frase, nesta afirmação destes homens, que fé sem ação é apenas religiosidade. A fé sempre vai requerer de você uma ação, uma prontidão, um passo. Fé que não te leva a algum lugar não serve para nada. Fé que te faz sentar e ficar confortável, irmãos, não é fé, é apenas uma crença qualquer. Quando eu acredito, irmãos, eu quero ver mais de perto, deixa eu ver, eu quero ver. Diante então dessa notícia poderosa do nascimento de Jesus, nós vemos estes homens nos ensinando que fé exige ação. Homens simples, homens humildes. A mensagem do Evangelho, irmãos, não deve ser apenas ouvida e compreendida intelectualmente, ela deve ser praticada e revelada, ela deve ser praticada e vivida, ela deve ser aplicada. Quantos natais passamos, e quantos ainda iremos passar, mas o que de fato a notícia do Natal de Jesus mudou em nossos corações. A gente se emociona e é bonito, a gente canta e lágrimas caem, mas compreender e aplicar são duas coisas completamente diferentes. Nós precisamos não apenas compreender, nós precisamos viver o que Jesus está chamando você, e o que aqueles anjos chamaram aqueles homens lá no campo, não foram para compreender uma história, foi para viver uma história. Jesus está te chamando para uma vida missional.
aonde você vive a missão de Cristo, isso é, você dá continuidade à missão de Cristo. Você compreendeu a história, agora você conta a história. Você compreendeu a história, agora você vive a história. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Assim como aqueles pastores, irmãos, então nós somos chamados a ir até a fonte da verdade, da esperança, ir até Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos então, com as boas novas do Natal de Jesus, que gera em nós, é uma grande paz ao encontrar Jesus. Uma paz que o mundo não pode me dar, uma paz que o dinheiro não pode comprar, uma paz que status não é capaz de me fornecer, nem PhD, nem mestrado, nem doutorado, nem passar em concurso público. Uma paz que somente conhecer Jesus pode me dar. Lembre-se do texto que eu comecei lendo nesta sessão. Isaías 9 vai dizer que o Cristo que nasceu numa manjedoura, isso é, no lugar simples também, ele será chamado Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. E quando ele está sendo o assunto aos céus, ele vai declarar, e João assim vai anotar, e nós conhecermos: deixo-me a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, por isso não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. João 14, sim ou não? Você quer paz neste Natal? Conheça Jesus, que nasceu em Belém, que morreu numa cruz, mas ressuscitou. Aleluias! Então, ao chegar em Belém, irmãos, Lucas verso 16, no capítulo 2, que nós estamos aqui meditando, diz assim: então correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Ao chegarem em Belém, eles enxergam, eles encontram tudo como de fato havia sido prometido pelos anjos. Quando nós queremos não apenas ouvir, mas ver as coisas acontecendo, nós vamos descobrir que tudo que foi dito aconteceu exatamente como tinha sido dito. É para esse caminho de verdade que o Senhor está nos convidando, é para esse caminho de exatidão que o Senhor está nos levando. Nunca foi sobre religião, tampouco sobre participar de celebrações, mas sobre ter Jesus em nossos corações. Porque se eu tenho Jesus, irmãos, eu tenho tudo. E se eu tenho Jesus, o fato de estar reunido faz sentido. Quando eu não tenho Jesus, é apenas um domingo qualquer. Nós vemos então a história desses homens, e nos mostra que o Natal de Jesus nos lembra que a grande parte das coisas acontece de maneira simples. Jesus chama pessoas simples, pastores, humildes, homens camponeses. Jesus nasce num estábulo, numa manjedoura, num coxo, onde animais eram alimentados. O que Jesus está nos ensinando é que a paz não está nas coisas inalcançáveis, inatingíveis, nas conquistas. A paz está nas coisas simples da vida. Porque a gente diz: quando eu tiver, eu vou viver bem. Quando eu alcançar, vai ficar tudo bem. Se eu chegar lá, eu vou ter paz.
O Natal de Jesus então nos lembra que, em grande parte das vezes, os maiores presentes vêm em embalagens simples. Afinal de contas, Jesus e o seu evangelho é simples. É a gente que complica as coisas. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo. A gente pode sintetizar então o evangelho de Jesus a isso, é simples. Viva como Cristo. Você está comigo? A terceira coisa que nós aprendemos então diante dessa revelação dos anjos aos pastores, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós uma grande satisfação pela promessa cumprida. No verso 17, depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. Quando nós estamos satisfeitos, irmãos, nós fazemos questão de falar para todo mundo, até pelos cotovelos. Sim ou não? Olha como a minha vida vai bem. Sim ou não? Quando a gente está feliz com alguma coisa que aconteceu, a gente quer fazer questão que todo mundo saiba. Alguém pergunta para nós, está tudo bem? A gente, rapaz, está bem demais. O cara só perguntou se está tudo bem. A gente já vai contar, rapaz, eu ganhei na Mega Sena. Não ganhou não, porque você não joga. Amém? Ei, Jesus, peguei você agora, hein? Acabei de trocar de carro, fui promovido no emprego, irmão. A gente só perguntou se estava tudo. Quando nós estamos satisfeitos, irmãos, nós falamos pelos cotovelos. Quando nós encontramos Jesus, a satisfação vem. Todas as vezes que você está com Jesus, a satisfação plena preenche o seu ser. Entende? Que alegria eu tenho em Jesus. Salmo 23 vai nos dizer exatamente isso. Ele é o meu pastor. Estou tão satisfeito nele, que eu não tenho falta de nada. Ele é tudo para mim. Então, depois de verem o menino, os pastores imediatamente compartilharam a revelação dos anjos a respeito dele. Eles saíram, irmãos, numa chamada missional, e eles foram falar para todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa, a gente se esquece. A gente se lembra de Lucas, se lembra de Pedro, se lembra de André, a gente se lembra de Paulo, a gente se lembra de, até mesmo de quem não foi apóstolo, como Timóteo. A gente se lembra, irmãos, de tantas pessoas, mas nós nos esquecemos que os primeiros evangelistas da história foram estes homens. Eles saíram para contar aquilo que tinha acabado de ver e de ouvir acerca de Jesus. Se Jesus é tudo para você, por que as pessoas não sabem disso? Se Jesus é o seu Natal, por que Poconé não sabe disso? Nós gostamos em tempos de confraternização, por que não compartilhar aquele que veio, morreu e ressuscitou? Você está comigo? Isso destaca, irmãos, a importância e o impacto de um testemunho. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, amém? Meu irmão, toda vez que você testemunha sobre o que Jesus fez na sua vida, a palavra testemunho, no seu original, na raiz original é, faz de novo, Senhor. É uma declaração solene. Deus, eu estou falando porque eu quero que você faça na vida da Nadine. Deus, eu estou contando esse testemunho porque eu quero que você faça na vida da Jennifer. Senhor, eu estou contando esse testemunho porque eu quero que você faça na vida da minha irmã Nete. Senhor, eu estou contando esse testemunho porque eu quero que você faça na vida do Alex. Quando nós declaramos, irmãos, nós estamos profetizando, amém? Aleluias. A quarta coisa que nós aprendemos
Então, nesse terceiro ponto, o que nós podemos aprender é que Jesus te chamou para contar sobre o que você está vivendo com Ele. A quarta coisa que nós aprendemos então é que as boas notícias, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós um testemunho contagiante. E todos os que ouviram que os pastores diziam ficaram admirados. Verso 18. Irmãos, imagine a alegria daqueles homens simples, sendo convidado de honra para a maior história que a humanidade já viu. Hoje nós ouvimos falar, eles viram acontecer. Você tem noção disso? A alegria desses homens, pensa quanta fé havia no testemunho que esses homens estavam contando para as pessoas. Jesus proporcionou para você a mesma experiência, porque você se encontrou com Jesus. E deixa eu te falar, se você ainda não se encontrou, essa é a noite do seu encontro. E você pode também testemunhar este grande encontro para onde quer que você vá. Mais de 2000 anos se passaram e Jesus continua abalando as nossas estruturas. Quando Ele chega, tudo muda. Quando Ele aparece, tudo se transforma. E nós, depois de 2000 anos, estamos aqui contando a história do seu nascimento. Aleluias. A quinta coisa que nós aprendemos é: as boas novas do Natal de Jesus geram em nós uma profunda certeza de fé em nossos corações. Eu me lembro de um pedacinho de um cântico, de um corinho, de um hino: que segurança tenho em Jesus. Você conhece essa música? Você vai revelar a sua idade agora. Irmãos, você tem segurança em Jesus? De conhecer Jesus? Não é sobre o que está acontecendo à nossa volta, não é sobre as circunstâncias, é sobre Jesus. A alegria não é sobre o que eu tenho, é sobre aquilo que eu já alcancei, é sobre aquilo que eu já recebi, Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem uma profunda certeza, tem fé no seu coração, fé para ver, fé para viver, fé para realizar, fé para alcançar. A fé que me leva a sair da inércia para movimento. Quanto tempo faz que a sua vida está parada? Jesus quer trazer movimento para ela. Amém? Quanto tempo faz que você não sonha? Quem tem fé, move montanhas. Amém? Jesus é bom, irmãos, em todo tempo Ele é bom. Jesus disse que bastava a fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e nós poderíamos dizer a um monte: erga-te daqui, lança-te no mar, e assim seria. Nós poderíamos falar sobre duas formas neste texto. Primeiro, o grão de mostarda é uma das sementes menores que existe, mas depois que você lança ela no solo, ela se torna uma árvore frondosa, muito grande. Nem de longe se parece o tamanho da semente que foi lançada. Só aí já seria interessante. Mas Jesus estava fazendo um paralelo com uma história que era contada no seu tempo. Os estudiosos vão dizer que no tempo de Jesus existia um dito popular, e o dito popular era sobre Herodes, e o dito popular era: Herodes move montanhas. Por quê? Ele era um homem poderoso, era um homem rico também, então ele manda construir um grande palácio para si, mas diante do seu palácio não havia uma vista formosa. Então, tendo posses, tendo autoridade, tendo escravos sobre o seu comando, ele diz: traga-me uma vista bonita para a frente do meu palácio. E então correu a história, Herodes move montanhas. Mas Jesus está dizendo que aquilo que foi feito com muito esforço, aquilo que foi feito com muito cansaço, aquilo que foi feito com muitos homens, apenas um pouco de fé é capaz de fazer.
Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: erga-te daqui e lança-te no mar, e assim será. Quem se encontrou com Jesus tem fé. Fé para viver, fé para crer, fé para realizar, amém? Você, o ano de 2025 pode ser um ano extraordinário, se você tiver uma profunda certeza de fé no seu coração. E essa profunda certeza de fé não nasce de outra forma senão com Jesus habitando o seu coração. Então deixe Jesus entrar. Porque se você estiver muito cheio de você mesmo, como vai ser cheio de Jesus? É lei da física, irmãos, dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Sexto e último lugar, as boas novas do Natal de Jesus geram em nós uma grande celebração de gratidão a Deus. Lucas capítulo 2 verso 20, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga assim: o que você tem para agradecer hoje? Sobre o que você é grato hoje? O que você pode cantar de gratidão a Jesus hoje? Nós aprendemos com homens simples, homens camponeses, homens humildes, cuidadores de ovelhas, pastores por ofício, que encontrar Jesus é motivo de grande alegria. Quem aqui se encontrou com Jesus? Mas deixa eu te perguntar, você ainda continua alegre como nos primeiros dias? O que roubou a sua alegria? Que segurança tenho em Jesus. Meu irmão, se você está em Jesus, você anda seguro. Nada abala quem você é. As circunstâncias não ditam os movimentos da sua vida. Na verdade, a sua vida dita o movimento das circunstâncias. Você governa e não é governado sobre nada. Em nome de Jesus, que em 2025, que nada venha abalar a convicção de quem você é em Cristo Jesus. Que em 2025, nada venha abalar a certeza de que você está com Jesus. E se você está com Jesus, tudo vai bem. Mas a grande questão é: você já convidou Jesus? Você já abriu a porta para Jesus entrar? Mas pastor, eu já sou de Jesus já há tanto tempo. Mas talvez ainda existam áreas na sua vida que você não abriu para Ele. Porque eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus, Ele está trazendo uma revelação poderosa para João na ilha de Patmos, e ele está escrevendo cartas às igrejas. Ele escreve a igreja de Laodiceia, e ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele. Jesus não estava falando para quem está fora, Jesus estava falando para uma igreja. Ei, igreja, quais são as áreas da sua vida que você precisa permitir que Jesus entre hoje? Que você não permite que Jesus governe, e você está fazendo culto nesses lugares sem Jesus, porque olha que coisa estranha, esse povo estava fazendo culto, mas Jesus estava do lado de fora, e eles não perceberam que Jesus não estava ali. Talvez você está tão acostumado a participar de celebrações como essa, que você se esqueceu de como é estar com Jesus. Mas você está aqui nessa noite,
para renovar a sua esperança, para renovar a sua fé e para viver em novidade de vida. Porque quando Jesus nasce, queridos, o seu coração, tudo muda. Tudo muda. Então nós temos segurança nele, amém? Aleluias! Depois de uma experiência transformadora com o Salvador, irmãos, os pastores, eles não podiam fazer outra coisa senão celebrar. Por que eu vou ficar triste em 2024? Não é o hype do momento? Eu tenho Jesus. Ainda que não tenha acontecido tudo o que eu gostaria, aconteceu tudo que Jesus queria que tivesse acontecido. Ele está comigo, amém? Em 2025, Ele vai estar comigo. A essência do Natal, irmãos, não é apenas o nascimento de Jesus, mas a transformação que isso provoca em nós. E então nos leva a glorificar em tudo o que fazemos. Porque se eu vivo é Cristo. Lembra do que Gálatas 2:20 vai dizer? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Isso é o Natal. Ele veio, mas ele não ficou como uma criança para toda a vida. Ele viveu, ele morreu, mas ele ressuscitou. O mais lindo do Natal, irmãos, não é sobre dezembro, é sobre a Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nasceu, mas ele morreu, ressuscitou, e ele está vivo, e ele nos dá vida, aleluias! Então nesse Natal nós somos convidados, irmãos, para nos juntar a esses pastores nessa jornada de fé e de louvor, como os nossos irmãos aqui cantaram, e encantaram, e adoraram. Jesus também nos convida hoje a fazer das nossas vidas um cântico agradável a Deus. Não é sobre música, é sobre um estilo de vida. Adoração nunca foi sobre música, adoração sempre foi sobre estilo de vida. Uma música só é adoração se ela é cantada por adoradores. É por isso que a Som Livre vai dizer: você adora e a gente toca. Porque é o que eles sabem fazer, eles tocam, a gente adora. Você está entendendo? Jesus está te chamando para viver um 2025, onde o Natal é vivido em cada dia da sua vida, 365 dias por ano, sabe, 7 dias por semana, 24 horas, cantando e louvando a Deus de coração. Lembra da música? Nos dias bons, nos dias maus, independente do final, seja no dia bom, seja no dia mau, eu vou levantar um altar de adoração ao meu Deus. Eu vou cantar um cântico de gratidão ao Senhor, o meu Deus, porque se não foi bom, Ele me livrou. Se foi bom, foi Ele que fez. Então, irmãos, eu não tenho outro motivo senão agradecer. Será que você pode se levantar nessa noite para agradecer ao Senhor, porque Ele nasceu, viveu e morreu, mas ressuscitou? Aleluias! Glória a Jesus! Feche os teus olhos. Eu quero que você encontre no seu ano, porque Natal é isso, irmãos, nós falamos disso no início. Natal é tempo de refletirmos. Busque no seu ano. Busque no seu ano, pensa um pouquinho, feche os teus olhos, não se distraia, busque no seu ano um motivo de gratidão. Essa vai ser a sua canção, essa é a sua canção. Tudo que agradecemos, tem um poder de se multiplicar. Jesus quer trazer você aqui, Jesus te trouxe aqui para trazer uma virada na sua vida.
A virada não vai acontecer na mudança do calendário, dia 31, irmãos, não. A mudança da sua vida, da sua estação, essa virada vai acontecer quando você se levantar como um adorador nessa casa, agradecendo em tudo, em qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, dizendo: alegrem-se sempre. Outra vez vos digo, alegrem-se. Alegrem-se, alegrem-se, a alegria do Senhor te fortalecerá. Diante das circunstâncias talvez nem tão favoráveis, mas diante das circunstâncias favoráveis, vai ser o upgrade para que você se alegre ainda mais. Em nome de Jesus, o Senhor quer te fazer sorrir de novo. Essa notícia nos faz sorrir. Jesus nasceu, Ele nasceu. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você neste lugar. Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio. Nunca foi sobre nós, Senhor, nem sobre o que nós podemos fazer. É tudo sobre você, Jesus. É tudo para você, Jesus. Ah, Jesus, nós queremos permanecer na Tua presença, nós queremos nos alegrar na Tua presença, nós queremos ser motivo de alegria para o Senhor. Assim como Jesus se batizando no rio, os céus se abrem, e é uma declaração solene: este é o meu Filho amado, de quem eu muito me agrado. Ah, Senhor, nós queremos arrancar sorrisos dos céus, com as músicas que as nossas vidas cantam. Muda em nome de Jesus, Pai, de uma trilha sonora triste, por uma trilha sonora de alegria, de festa, de celebração. Pois nasceu Jesus, o Salvador. Aleluias. Com seus olhos fechados, eu quero convidar você que não teve um ano tão feliz, que talvez você não teve tantos motivos para celebrar. Foi um ano difícil para você, mas Jesus quer mudar esta estação na sua vida. Se você entende isso, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Jesus quer mudar essa estação na sua vida. Jesus quer mudar essa estação na sua vida. Jesus quer mudar essa estação na sua vida. A primavera pode chegar para você. Jesus é aquele que muda as estações. Jesus é aquele que troca as nossas vestes. Em vez de vestes de cinza, vestimos vestes de louvor. E esse é um tempo de celebrar com júbilos ao Senhor.